Fala pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por acompanhar mais esse vídeo aqui do nosso canal do Suno Notícias. Rapidamente nesse vídeo eu queria separar para você 5 pontos para entender o que está acontecendo no caso da chinesa Evergrande e como isso pode impactar os mercados globais e também aqui o mercado. Primeiro ponto, queria que você entendesse mais ou menos como começou a Evergrande. A Evergrande foi fundada em 1996 como uma companhia de negócios diversos. Eles venderam água mineral, sabe, garrafinha de água mineral? Eles vendiam. Eles também tinham um time de futebol profissional lá na China e até mesmo porcos. Pois é, eles criavam porcos entre as atividades da empresa. E no fim das contas, ela cresceu nos últimos anos como uma grande incorporadora imobiliária. Por quê? Porque a China, nas últimas 2, 3 décadas, mas nas 2 últimas décadas especialmente, começou a viver um grande boom imobiliário nas grandes cidades, conforme foi acontecendo essa migração de populações das regiões rurais para as regiões mais urbanizadas. E claro, você sabe, a população chinesa é gigantesca, são mais de 1 bilhão de pessoas, e esse enorme êxodo rural levou a uma demanda gigantesca também por prédios residenciais, entre outras coisas. A Evergrande viu uma oportunidade ali e acabou se especializando nessa história de construir prédio para as pessoas morarem nos grandes centros urbanos chineses, que são vários, bem maiores do que qualquer outro país do mundo. Bom, só que esse crescimento, e aí é o segundo ponto, o que aconteceu com a Evergrande? O crescimento dela foi financiado basicamente por meio de muitas dívidas, muitas dívidas que acabaram se tornando praticamente impagáveis a essa altura do campeonato. Os compradores de apartamentos, inclusive, pagaram integralmente essas unidades, mas não receberam, grande parte deles. E com isso começaram também a acionar a justiça chinesa. E aí os embrólios contábeis também se tornaram embrólios jurídicos envolvendo a Evergrande. Além do impacto sobre quem comprou e não recebeu, também acontece o impacto sobre os credores, né? E as empresas contratadas pela Evergrande para construir esses grandes prédios residenciais. Vários desses credores disseram que deixaram de receber da empresa chinesa, pararam de ser pagos e alguns, inclusive, suspenderam a construção dos prédios. O que aconteceu aqui em várias cidades chinesas que têm projetos da Evergrande hoje, você tem aqueles esqueletões, sabe? Daqueles que a gente tem vários em cidades brasileiras. Se você está aqui em São Paulo, você sabe muito bem do que a gente está falando. Tem um monte desses prédios esqueletos não terminados. E grande parte disso foi justamente por causa dessa confusão contábil na qual a Evergrande se meteu. Terceiro ponto, como que as coisas estão hoje? Qual que é o pé da situação? Seguinte, a Evergrande é considerada a incorporadora imobiliária mais endividada do planeta. É isso que ela é considerada. Olha esse título terrível, incorporadora imobiliária mais endividada do mundo, e a situação está piorando rapidamente nos últimos meses. Há vários analistas do mercado, há vários economistas e há várias instituições que medem o risco das empresas que estão vendo um grave risco de falência. Uma dessas instituições, das mais famosas, a agência de risco Fitch, falou que o calote da Evergrande parece bastante provável. E as dívidas são estimadas em nada mais nada menos do que 300, afetam os credores, as pessoas que compraram os apartamentos e várias empresas do sistema financeiro chinês. Agora, com essa dívida de 300 bilhões de dólares, a grande questão é saber se o governo chinês vai sair em socorro da Evergrande, que aparentemente se considera grande demais para quebrar. Será? Essa dúvida que está na cabeça de todo mundo que está analisando esse caso de lupa mundo afora. O governo chinês tem um histórico de socorrer empresas. Nos últimos anos isso acabou acontecendo, mas nos últimos tempos o governo chinês tem aumentado as regulações e tomado uma postura que é mais complacente com essa situação, deixando com que algumas empresas vão à falência. Pois é, esse é um dos temores do mercado, e se a Evergrande for para a falência, isso representa um grande risco para os bancos chineses, para o sistema chinês como um todo. Ainda para você considerar esse cenário, entender como que as coisas estão aqui, nos últimos tempos o governo chinês tem aumentado a regulação sobre o mercado e está regulando e impedindo empréstimos que são considerados de risco. Aparentemente o mercado chinês era bastante desregulado nessa questão, e isso ajudou com que não só a Evergrande, mas outras empresas se endividassem além da conta. Isso, claro, vira um grande problema para o sistema como um todo. Além disso, a Evergrande, para tentar se desfazer e diminuir um pouquinho desse passivo, começou a vender algumas das empresas que fazem parte
do conglomerado. Um exemplo disso é a divisão de veículos elétricos. Pois é, eles são enormes, eles têm, além de tudo, uma divisão de veículos elétricos. Mas para pensar, hoje, se você tivesse a fim de investir, por exemplo, na divisão de veículos elétricos da Evergrande, que está numa liquidação, você compraria hoje ou esperaria essa situação para daqui a algumas 2, 3 semanas? Afinal, se a empresa de fato der um default, se a empresa de fato der um calote, essa divisão de veículos elétricos que hoje custa X, vai sair custando X por 3, não é? Então o mercado também está com falta de compradores nesse caso, porque as pessoas estão esperando para ver o que acontece e se a falência rolar, a liquidação vai ser total. Outra questão que está afetando também e está ajudando nessa conjuntura é que o mercado imobiliário chinês está desacelerando, tem havido uma menor demanda por novos apartamentos. E pensa, a companhia estava crescendo financiada por dívidas, ela estava rolando dívida de um para outro. Boa parte dos apartamentos não estão concluídos, mesmo com os compradores já tendo pago. E essa demanda final ali caindo acaba colocando em risco basicamente a saúde financeira da empresa como um todo. Para você ter uma noção, um dado importante aqui é que no mês de agosto, sabe agosto agora, foram vendidas só 25% dos imóveis residenciais que haviam sido vendidos em agosto do ano passado. Pois é, uma bela de uma redução em relação ao agosto do ano passado, vendeu-se só 1/4. E aí a situação da Evergrande vai piorando, a cobertura midiática também vai tirando a credibilidade da companhia e com isso os processos judiciais também vão se alimentando e vai criando um temor generalizado. O quarto ponto para os possíveis impactos de um fechamento, de um default, de um calote da Evergrande na economia chinesa e como isso pode respingar para o resto do mundo. O possível pânico entre os investidores poderia afetar agentes do mercado e a confiança das famílias chinesas, dando um freio final ali no ímpeto comprador das famílias chinesas. Um outro possível efeito é a contaminação e perda de confiança nos mercados globais. Pois é, todo mundo vai passar a andar de lado e ninguém vai botar grana nessa situação até que ela se resolva. E por isso o governo chinês está acompanhando de lupa e está todo mundo acompanhando de lupa como que o governo chinês vai resolver, se vai resolver essa situação. E um outro possível efeito, impacto na economia chinesa, seria a possível falta de crédito para a economia do gigante asiático, e esse impacto seria generalizado no sistema financeiro chinês. E por fim, o quinto ponto para a gente ficar de olho aqui, com as nossas lupas sempre em punho, é o impacto disso no Brasil. Pois é, os possíveis impactos disso no Brasil. Nós já estamos vendo um movimento parecido ali, que já tem esses respingos aqui no Brasil. Por quê? Porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E não é de hoje, não. Já faz mais de 10 anos que os chineses são nosso maior parceiro comercial. E a nossa relação comercial com a China é uma das principais responsáveis pelos saldos positivos da nossa balança comercial. Pois é, isso acaba ajudando, inclusive, a relação cambial, né? Embora não tenha ajudado muito nos outros tempos, mas basicamente ali tem ruído político, risco fiscal, etc. A questão é, se a nossa relação com a China não fosse tão superavitária, nós teríamos um dólar, inclusive, ainda mais caro do que nós estamos vendo agora no nível dos R$5. Outra questão que também pode acabar afetando são os temores no mercado chinês derrubarem ainda mais o preço do minério de ferro. E, para ser honesto, isso já está acontecendo. O governo chinês tem colocado mais regulações sobre esse setor para tentar descarbonizar a sua economia. A produção de aço produz muito gás carbônico e agora o governo chinês está de olho nessa questão, impondo várias restrições e fechando, inclusive, plantas que fabricam ali, que são de transformação e produzem o aço e que não estão de acordo com as normas ambientais do governo chinês. Além desses fatores, essa possível falta de demanda, de ímpeto e esse temor do mercado e a perda de confiança do consumo das famílias chinesas, além, claro, dos temores dos investidores, tem ajudado a derrubar ainda mais o preço do minério de ferro. E outros dados já apontam para uma desaceleração da economia chinesa mais forte do que os agentes de mercado estavam esperando. Você já sabe disso, né? Como bom investidor brasileiro, preço do minério de ferro caindo significa que as ações da Vale e das siderúrgicas aqui na nossa Bolsa Brasileira são afetadas logo de imediato. A gente tem visto isso ao longo da última semana, inclusive. O impacto mais direto ali vai para a Vale, principalmente, e também para as siderúrgicas como o CSN, Usiminas e Gerdau. Vale sempre ficar de olho, fique acompanhando em como isso pode impactar os seus e os meus investimentos aqui no Brasil e como isso pode respingar na
Agora, depois desse vídeo, você já tem uma base de informações bastante interessante para começar a acompanhar um pouquinho mais de cuidado esse noticiário que envolve a gigante Evergrande, uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China, e sua dívida excepcional de 300 bilhões de dólares. Gostou desse vídeo? Aprendeu um pouquinho mais? Deixa o like, faz o seu comentário, manda a sua pergunta. Obrigado pela audiência e bom descanso.